Olá! Sabe aquela ideia de que se preparar para o Enem é só sobre decorar a matéria? E se a gente pensar que é muito mais sobre tática? Nesta análise, vamos justamente decifrar o código da prova, transformando o estudo num verdadeiro jogo de estratégia, com dicas de especialistas para focar no que realmente funciona. E para começar, uma pergunta que pode mudar completamente a forma como se encara a prova. O Enem é de verdade um teste de conhecimento? A resposta, olha, talvez não seja a que a maioria espera. Pois é, a resposta é não. Encarar o Enem como um jogo de estratégia muda tudo. Claro que o conhecimento é a base, não dá para ir sem ele. Mas a vitória não vem de saber tudo, e sim de saber jogar, de aplicar a tática certa na hora certa. E a primeira regra desse jogo é simples, mas olha, é fundamental. O comando da questão é o RE. Antes de mergulhar em qualquer texto de apoio, a gente precisa entender exatamente o que a questão está pedindo. Esse é o grande segredo para economizar um tempo precioso. A diferença na prática é absurda. O jeito ineficiente é ler aquele texto de apoio enorme, sem rumo, para só depois descobrir o que a pergunta quer. Agora, o jeito estratégico, lê o comando primeiro. Isso transforma a leitura numa caça ao tesouro. A gente já vai para o texto sabendo exatamente o que procurar. É muito mais rápido, muito mais focado. E aqui mora uma das armadilhas mais inteligentes do Enem. Muitas vezes as alternativas trazem informações que são verdadeiras, que estão corretas, só que elas simplesmente não respondem ao que o comando pediu. Por isso, o comando tem que ser o nosso grande filtro, sabe? É ele que salva a gente de cair nessas pegadinhas. Próxima estratégia. Vamos falar sobre o tempo. Ele é sempre visto como o grande inimigo, mas dá para transformar ele num aliado poderoso. O segredo está em entender como o sistema de pontuação, a famosa TRI, pode jogar a nosso favor. Essa tática toda se baseia na TRI, a teoria de resposta ao item. A lógica por trás dela é surpreendente. O sistema valoriza a coerência. Se alguém acerta uma questão super difícil, mas erra uma fácil da mesma matéria, o que o sistema pensa? Isso foi um chute. E a nota é penalizada. Por isso, as questões fáceis valem ouro. O plano de jogo, então, fica bem claro. As questões fáceis são prioridade máxima. Elas garantem mais pontos e devem ser feitas primeiro, sem pensar duas vezes. Já as difíceis, aquelas que gastam muito tempo e dão menos retorno na nota, essas a gente marca e deixa para o final. É uma troca muito inteligente. Na prática, o que isso quer dizer? Dar uma escaneada geral na prova antes de começar. Identificar as questões com enunciados curtos, mais diretos e atacar elas primeiro. Aquelas com textos gigantes ou cálculos que parecem de outro mundo, a gente simplesmente circula um número e pula. Se der tempo, a gente volta depois. Agora, vamos para uma abordagem para as questões de exatas e natureza, que ajuda a tirar o medo e colocar um pouco de diversão no lugar. A ideia é pensar como um detetive. Cada enunciado é uma cena de crime cheia de pistas. O nosso objetivo é encontrá-las. E todo bom detetive tem o seu kit de investigação, certo? Primeiro, destacar todos os números que aparecem. Segundo, prestar muita atenção nas unidades de medida. Às vezes, elas literalmente gritam qual fórmula usar. Terceiro, filtrar os detalhes inúteis, aquela encheção de linguiça que só está ali para confundir. E a regra de ouro, sempre voltar ao comando para não se perder na investigação. E dentro desse kit, tem uma técnica secreta que pode economizar minutos preciosos, especialmente em matemática, física e química. E essa técnica é a estimativa. O negócio é o seguinte, dá uma olhada nas alternativas, se os valores são muito distantes uns dos outros, não vale a pena perder tempo com cálculos exatos. Arredonda os números da questão, faz uma conta de cabeça e vê qual resultado chega mais perto. Na maioria das vezes, isso já resolve a questão. Chegamos na nossa última grande estratégia, a arte da eliminação. O formato de múltipla escolha não é um problema, na verdade é uma vantagem. Pensa só, cada questão já te dá 4 respostas erradas de bandeja. O segredo é saber usar isso a nosso favor. Para começar, se for no chute cego, a chance é bem pequena. Com 5 alternativas, a probabilidade é de só 20%. Não dá para contar só com a sorte, né? Mas esse cenário muda totalmente com um passo muito simples. Em quase toda questão, sempre tem uma ou duas alternativas que são, assim, bem absurdas. A primeira coisa a se fazer é identificar essas e riscar, sem dó nem piedade. E olha só o poder disso. Só de eliminar 2 opções que não fazem sentido, a chance de acertar já sobe de 20% para mais de 33%. De repente, a probabilidade está muito mais do nosso lado.
E um último truque, às vezes, as próprias alternativas dão dicas. Comparar uma com a outra pode revelar alguns padrões ou até contradições que já apontam para a resposta certa, mesmo que não se tenha 100% de certeza do conteúdo. E assim a gente chega ao fim da nossa análise. Agora, o mais importante é unir todas essas peças num plano de jogo completo, um plano vencedor para o dia da prova. Então, este é o resumo do nosso manual. Primeiro, dominar o comando para ter foco total. Segundo, controlar o relógio com a ajuda da Try. Terceiro, jogar como um detetive com os dados. E quarto, usar a eliminação para virar o jogo. 4 regras simples que podem mudar tudo. E para fechar, fica a reflexão. Com essas estratégias, a experiência do Enem se transforma. Deixa de ser só um teste de resistência e vira um jogo ativo, onde cada movimento é calculado. A pergunta que fica é: com esse manual em mãos, a gente está apenas fazendo uma prova ou está jogando para vencer?